não? De acordo com os padrões ali do momento, sim ou não? Ele era fiel ou não? Ele guardava as coisas direitinho, sim ou não? Fazia tudo direitinho, sim ou não? Fazia! Ele era tão fiel no que ele fazia que o próprio Cristo reconheceu isso. Muito bom. Você é fantástico. Você é maravilhoso. Jesus o louvou por causa disso. Mas aí, o jovem rico fez uma pergunta que pessoas salvas não fazem. Sabe qual era? O que devo fazer? Ele estava na igreja salvo ou perdido? Ele estava perdido. Porque ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A pergunta é: uma pessoa salva pergunta o que deve fazer? Claro que não. Por quê? Porque está salva. Se ele pergunta o que deve fazer para ser salvo, é porque ele estava na igreja perdido. Mas ele estava na igreja fazendo certo ou errado? Certo. Jesus sabia disso, sim ou não? Sim. Sabia. Mas Jesus tinha um estilo que eu sou apaixonado, um estilo de atrair as pessoas. Sabe qual era o método que Jesus usava? Ele saía do conhecido para o desconhecido. Como é que funciona isso? Jesus pegava coisas conhecidas, entende? Coisas que as pessoas conheciam, para atraí-las para o desconhecido. No caso do jovem rico, ele conhecia. Só que eu abro um parênteses para dizer uma coisa aqui. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. A liderança do jovem naquele momento era uma liderança conservadora. Conservadora. O estilo de liderança deles era assim, ó: não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Ou seja, esse jovem, ele foi criado num ambiente de regras e regulamentos. Ele estava completamente perdido. Ou seja, a liderança da época dele se preocupou mais com as suas ideias do que levá-lo a Cristo. E esse é um erro que ainda é cometido hoje. Sabe por quê? Porque tem muitos líderes que amam as suas ideias, mas não amam as suas ovelhas. E nós precisamos que vocês entendam que mais do que as ideias, o mais importante são as pessoas. Se um dia eu fosse pastor, e tem um teólogo aqui que vai ser pastor, e eu quero te dar esse conselho também. Nós como líderes de igreja, e como líder de alguma área específica, nós devemos amar mais as pessoas, valorizar mais as pessoas do que as coisas. As pessoas merecem ser amadas, consideradas, respeitadas. Amem mais as pessoas do que o sábado. Amem mais as pessoas do que o dízimo. Amem mais as pessoas do que isso. Sabe por quê? Porque quando você ama as pessoas, nós vamos ter na igreja pessoas apaixonadas por Jesus. Amém. E líderes que têm uma igreja apaixonada por Jesus, ele nunca vai ter dor de cabeça com essa igreja. Irmãos, eu tenho 30 anos